Bem, olá, eu vou mostrar aqui como que foi a produção da minha última animação, tá legal? Eu, quando vou animar algo, eu tenho algum tipo de inspiração, nesse caso foi um texto que minha namorada colocou no Instagram, que me deu um fogo estranho dentro de mim, que me deu uma vontade de animar algo que eu sempre quis fazer, sempre gostei, sempre tive vontade, que foi armaduras, foi coisas robóticas. Desde pequeno eu gostava disso, vendo Zillion, Macross e outras animações japonesas ou americanas mesmo que tinham esse tipo de coisa. Então vamos lá para os softwares que eu uso. Em primeira instância, eu uso o Animate, que é o Adobe Animate CC. É o antigo Flash, vamos dizer assim, que evoluiu bastante hoje em dia também, melhor do que era no começo. E eu uso ele para poder criar a ideia, os esboços e criar também os desenhos que eu vou animar o personagem em si. Eu uso ele quase sempre para poder animar personagem. Aqui no caso, eu comecei fazendo o esboço. Vou mostrar aqui. Deixa eu bloquear tudo aqui. Melhor. Fiz o esboço da armadura, que eu queria animar primeiro. Eu queria fazer uma armadura meio furry, como dá pra ver. Onde você tem uns olhinhos de anime e tem uma cara que lembra um pouco um coelho, meio um urso, um furry da vida aí. E logo depois disso eu fiz o personagem que ia ficar dentro da armadura e como isso ia funcionar. Aqui a gente pode ver em verde como que é o desenho do personagem. Aí eu falei, não quero fazer mangá esse personagem, quero fazer um negócio mais cartoon, que aí acho que vai dar uma quebra melhor, porque você vai ver o olho do visor em mangá, os olhos do visor aqui em mangá, e quando abrir a armadura você vai ver um personagem cartoon, vai dar um contraste que eu acho bem legal de fazer. Aí depois disso eu fui animar como seria a armadura aberta, para eu ter noção de onde ficaria cada peça e tudo mais. Deixa eu avançar aqui. Que a gente pode ter noção de como que ela seria aberta. Aí eu pensei onde ficariam cada peça, como ficaria a posição, o estilo, o visual que ela teria quando ela estivesse aberta. Eu queria que o focinho fosse para baixo, que o peitoral e os ombros abrissem um pouco, que o capacete abrisse como se fosse uma mão tivesse envolvendo a sua cabeça, duas mãos fechadas e elas abrissem, e você visse. Deixa eu mostrar eu fazendo isso, que acho que fica melhor para ter esse tipo de noção. É como se fosse uma mão que estivesse envolvendo a sua cabeça e ela abrisse e viesse para cá, para baixo, assim. Aí eu tinha imaginado isso, como se fosse, e também formando tipo um capuz de um casaco, como se você tivesse usado um casaco de capuz, ele abrisse e ficasse aqui, em volta do seu ombro. Voltando lá para o desenho, eu aí eu pensei nisso e também pensei, a minha ideia inicial era fazer, vai ser uma armadura, uma garota está usando uma armadura, a armadura vai abrir, o cabelo dela, que é um Black Power, que eu adoro desenhar Black Power, vai explodir, vai explodir não, vai aumentar assim, porque ele vai estar contido dentro da armadura, então ele vai fazer um e depois ela vai fazer algo trivial, vamos dizer assim, só para poder quebrar essa estigma. Uma pessoa usando uma armadura dessa de combate, o que ela vai fazer? Ela vai atacar? Ela vai ter uma função é, muito complexa? Não, ela come um chocolate, algo trivial pra gente. Eu queria dar um. Eu gosto quando tem esses contrastes, então eu fiz o esboço dela comendo chocolate para eu ver a posição do corpo mais ou menos e o que precisava fazer com a armadura. Eu vi, acho que nessa posição encaixa legal, então não preciso mudar muito o ângulo da armadura para poder se encaixar num corpo de alguém pegando um chocolate, cheirando ele e comendo ele. Essa era a ideia inicial. Depois dessa ideia pronta, eu vim para cá para poder criar o desenho do personagem que vai fazer tudo isso. Eu utilizo um método de animação chamado. Eu não sei falar inglês direito, então vou falar do jeito que eu escuto por aí, que é cutout. Que é uma animação em camadas, vamos dizer, camadas de recorte. A gente desenha cada parte do personagem em várias camadas. Aqui eu tenho pelo menos, eu não cheguei a contar, mas tem muita camada, acho que umas 80 mais ou menos.
para poder criar toda a movimentação da armadura e do personagem. Você pode ver que eu nomeio elas como boca, sobrancelhas, nariz, olhos, cabeça, corpo. Aí tem os pedaços da armadura lateral do capacete trás, trás 2, trás 1, que eu tenho colocando eles em uma ordem, porque aqui, tipo, essa gramata tá por cima, vou mostrar aqui no desenho em si. Ele vai salvando, claramente tem que salvar aqui. Tá vendo a camada aqui? A parte do rosto, da lateral daqui, da bochecha, onde tem um ursinho desenhado. Perceber que eu vou desligando aqui, ó, tu vai vendo as partes de baixo do rosto. Então eu tive que desenhar também algumas partes de dentro da armadura, para poder, quando a armadura se abrisse, você pudesse ver algo por dentro também. E mais alguns outros esqueminhas que eu fiz lá pra frente. Então a primeira coisa que depois que eu desenhei a personagem inteira, aqui dá pra ver uma visão melhor de como estão todas as camadas. Aqui, essa visão de transparência. Você pode ver que tem coisa por dentro, por trás de uma da outra, que é como eu desenho tudo. Ó. Tem os pedaços do pescoço, todo o mecanismo que vai fazer mexer o focinho da armadura para poder ele baixar para o peito, os ombros, como tudo está separado em várias camadas. Aí depois disso tudo pronto, eu vim aqui, porque a primeira ideia inicial que eu falei era a armadura se abrir e depois ela comer o chocolate. Então eu fui animar isso. Eu animei a armadura abrindo. Eu acho que eu tenho que começar pela parte da frente, né, do focinho abrindo, ele fazendo um tá, se expandindo e depois descendo para a área do pescoço. E logo depois disso você tem o restante do capacete se abrindo com a forma da mão que eu falei, como se essas laterais fossem dedos que estivessem cobrindo o rosto dela. Essa parte aqui eu desenho uma peça inteiriça. Aqui tu pode ver que tem uma transição, porque daria muito, mas muito trabalho se desenhasse isso aqui tudo vindo para trás e girando. Para eu fazer uma peça girando eu tenho que animar frame a frame, quadro a quadro dela girando. Então eu queria evitar muito isso, porque isso é muito, mas muito trabalhoso. E eu fiz essas animações nos horários de descanso, que é mais ou menos a noitinha, lá para as 8 horas até uma meia-noite. Isso durante um período de uma semana mais ou menos. Então eu não queria perder muito tempo fazendo esse tipo de coisa. Não nessa. Posso pensar mais para frente, eu faço alguma outra que seja nesse nível. Aí quando eu cheguei aqui, ele faz uma transição. Tá vendo que vai escurecendo as peças. E depois ele muda para um frame que é a peça final desenhada, como se fosse uma sombra daquelas peças dali atrás da cabeça dela. E uma coisa que esse cutout me facilita muito no programa Animate é que existe a interpolação de movimento. O que é isso? Eu basicamente desenhei todas as peças e coloco elas em quadros chaves. Cada pontinho preto desse aqui é um quadro chave. Depois de colocar tudo no quadro-chave, eu mando o programa calcular como que vai ser o movimento entre cada quadro. Aí ele faz o movimento para mim. Depois eu vou ajustando para poder criar um movimento um pouco mais suave. Eu quero que ele faça uma curva diferente. Então eu vou ajustando milimetricamente depois para poder criar isso. E colocando alguns quadros a mais que eu não quero que seja algo um pouco mais especial. Tá. Aí eu fiz toda essa animação, aí eu fiz o cabelo saindo. Não tinha esse capuz no começo, o capuz eu coloquei depois, porque eu ia colocar o cabelo direto. Aí eu pensei, vai ficar estranho, né? O cabelo direto ali quando eu tenho cabelo grande. Dá pra ver, deixa eu mostrar aqui na câmera. Eu tenho cabelo grande, bem grande, e quando meu cabelo, eu boto um capuz, meu cabelo fica na cara. Então não. É uma coisa que ia ficar legal de acontecer na armadura. Então eu pensei, preciso que algo prenda o cabelo dela para não ficar solto na armadura, senão ia ficar um monte de tufo de cabelo saindo da armadura para lá e para cá. Então eu pensei, tinha jogado Death Stranding, né, atualmente, e lá tem um capuz, o Hideo Kojima, ele fez um capuz meio que automático pro personagem principal lá. Vou usar um negócio parecido.
Aí eu fiz esse capuz, botei numa cor um pouco mais gritante, né? Para ele contrastar com a armadura. Pra quando você visse a figura da personagem, você vê que ela tem cores muito mais vivas do que a armadura. A armadura é muito mais fria, né? E a personagem tem cores quentes. Então eu queria criar esse contraste quando a personagem fosse aparecer. E eu fazer o cabelo. Aí logo depois disso eu vim e desenhei as mãozinhas dela aparecendo para ela poder pegar o chocolate. Aí quando chegou nessa parte aqui do chocolate, que eu pensei, eu vou animar ela tirando o plástico e tudo mais, eu pensei, vai ser só isso? Ela vai pegar, vai comer o chocolate? Eu ia fazer a animação dela mastigando o chocolate. Aí eu pensei, acho que dá pra fazer um pouco mais. Isso acho que era já o segundo ou terceiro dia de animação. Aí eu voltei aqui pro começo, ampliei a quantidade de frames aqui para ter um pouco mais de espaço para trabalhar. E criei todo. E como eu já tinha muita camada pronta, eu falei, dá pra eu animar essas camadas de outras maneiras. Porque é como se fosse um bonequinho, como se fosse uma marionete. Depois de pronta, eu posso mexer elas nas direções que eu quiser, vamos dizer assim, em 2D, em duas dimensões. Então eu falei, vou fazer ela andando. Aí eu fui e criei essa animação dela andando. Criei cada frame, criei um frame com um braço para cada lado. E depois no meio, crio esse meio aqui, onde ele vai dar tipo quando a gente anda, a gente dá tipo uma levantadinha, tem um momento do nosso andar que a gente se ergue um pouco mais, que quando a gente está com as pernas mais erguidas. Então, aí eu fiz essa parte, depois tem um momento que a gente abaixa mais também, que a gente está um pouco mais baixo do que o normal. Quando a gente anda, nossa visão não permite muito a gente perceber isso, mas a gente vai meio que subindo e descendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então eu fiz esse primeiro um quadro com um braço para um lado, outro para o outro braço, e depois fiz o personagem dando essa quicada quando ele anda. Feito um passo, faço o outro passo para voltar para o primeiro quadro, aí copio toda essa área aqui dos quadros e vou repetindo ela até chegar na pose que eu quero que ela pare. Aí eu faço a transição do último quadro do passo para ela parada na pose inicial. Aí eu começo, aí vem aquela parte da armadura abrindo e tudo mais. Eu pensei, agora eu já tenho um início, já tenho um início e um meio. Preciso do fim. O que eu vou fazer de fim? Então eu queria criar um pouco de narrativa aí também. Aí eu vim pensar em como fazer isso. Eu pensei, tem as peças aqui, eu não quero criar mais peças, mudar o ângulo da câmera, não quero fazer nada muito mais complexo. Então eu pensei, vou fazer dentro desse quadro aqui com as peças que eu tenho para poder finalizar. Então eu pensei, que tal um laser destruir esse chocolate dela? Porque quando a gente está para comer alguma coisa e algo derruba aquilo, aconteceu comigo outro dia no caso, acho que foi até um pouco da inspiração para isso. Tinha feito uma torrada com maionese para botar num prato, só que eu, burro, fui querer levar 2 canecas, mas o prato com a torrada tudo equilibrado. E na hora de abrir a porta, o prato foi no chão, as torradas caíram, eu fiquei muito triste. E eu pensei, pô, é triste quando a gente perde uma comida. Eu fiquei muito bravo na hora, queria quebrar algumas coisas, mas não podia, tentei me acalmar. Só que se eu estivesse usando uma armadura que nem ela, eu com certeza partiria para cima de algo que nem ela faz aqui. Então esse foi um estopim para eu poder pensar, eu vou destruir esse chocolate dela e ela vai partir para cima de quem destruiu. Só que eu não preciso mostrar ninguém na cena, eu posso mostrar só alguma coisa destruindo. Como ela está com a armadura high-tech, nada melhor que um laser para fazer isso. Só que eu não queria criar um laser qualquer também, então eu fiz um laser aqui em cima, o desenho do laser. Mas para cá, aqui? Aqui mesmo. O laser um pouco mais pixelado, como se fosse um gráfico meio de Atari. Você pode perceber que são uns retângulos gigantes, como se fosse um gráfico de Atari mesmo, que estivesse deixando um rastro. E o chocolate ele vai meio que vaporizando nesses pixels de verde. E ela fica bolada porque perdeu seu lanchinho. E que ela estava num cenário meio de guerra, né? Aí, conforme essa ideia também, vem a ideia do cenário de guerra. Esse é um cenário meio destruído. Pra estar usando esse tipo de armadura para ambientá-lo ali.
Aí eu vou e faço de novo. Isso aqui é uma coisa que eu tava com muito medo de fazer a armadura fechar de novo, porque no começo animar a armadura abrindo foi algo bem trabalhoso, muito trabalhoso. Então eu não queria ter que fazer ela fechando. Eu falei, vou ter que fazer, vou ter que fazer, vou ter que fazer. Eu fui meio que adiando, meio adiando. Eu deixei bem pro finalzinho. Aí eu fui lá atrás, peguei os frames em que a armadura já estava montada, que acho que é por aqui mais ou menos, essa parte aqui. Fui pro final da minha timeline, que é aqui em cima da minha linha do tempo. Deixa eu dar um save aqui. E coloquei esses mesmos frames. Aí eu pensei, vai com aquele olhinho de anime novamente, só que com raiva. Não, vou botar um olho mais ameaçador. Vou ter um olho com esse vermelho gritante para poder falar que é bem ameaçador. Aí eu coloquei lá aqueles frames, aqueles quadros lá que já estavam prontos da armadura montada e fiz a transição da armadura aberta. Deixa eu chegar aqui, que é aqui mais para trás. Fiz a transição da armadura aberta para a armadura fechada. Foi muito mais. Pensei que ia ser bem complicado de fazer, mas na verdade foi muito mais fácil, porque eu pensei precisa ser rápido isso. É uma armadura de batalha. Então, quando ela está com pressa, ela quer se armar, precisa que esse negócio feche rápido também. Então, eu fiz o fechamento dela muito mais rápido do que ela se abrindo, até para poder acabar logo a história. Eu já tinha visto aquilo, ela se abrindo, todo o pessoal já vai ver como que a armadura é ela se abrindo. Então, não preciso perder tempo de novo com isso, mostrando ela se fechar. Então, posso fazer mais rápido. E pisca de novo. Feito tudo isso, aí eu fui pro outro programa, fiz várias coisas lá e tudo mais, só que o visual da armadura eu acho que estava muito liso para mim. Antes de mostrar lá como é que é o outro programa, eu vou ficar nesse aqui mais um pouquinho. Eu voltei para cá mesmo e decidi fazer mais detalhes. E todos esses detalhes que tem aqui na armadura, de adesivos, esse desenhozinho aqui feito do ursinho, isso tudo foi feito depois. Esses riscos, essas escritazinhas estranhas aqui, eu fiz tudo depois, porque eu pensei, essa armadura precisa estar mais acabada, já acaba estando sinal destruído, precisa estar com um visual um pouquinho mais grunge, que fala, né? Que acho que é isso, mais detonado. E também, depois, nessa segunda repassada pela animação, aqui mesmo no Animate, eu dei mais um acabamento no personagem. O movimento dele estava muito durão. Eu dei um acabamento em relação a como ela mexia a cabeça, de como o rosto da personagem se mexia também, da boca e tudo mais. Eu fiz alguns frames a mais. Então eu sempre achei isso legal de eu poder ter tempo, porque normalmente quando eu trabalho em minhas animações, o prazo às vezes é muito curto, eu não tenho tempo de poder ir e voltar na animação. Acho que quanto mais eu posso refazer algo, repensar aquilo, melhor vai ficar. Essa aqui mesmo teve algumas coisas que eu queria ter, assim que eu postei que eu fui ver, eu queria ter refeito e não deu. Tipo essa parte aqui, ó, esse negocinho aqui tá torto, ele deveria estar aqui em cima para poder bater com o do outro aqui, mas ficou para trás, não foi. A próxima eu acerto. Não dá para ficar, não deu para pensar tudo dessa vez. Na próxima eu acerto e assim a gente evolui. Aí então eu fiz todos esses detalhes. E outro detalhe também que eu gosto muito de fazer nas minhas animações é como é uma animação por camada, por recorte, o cutout. Eu gosto que ele não tenha essa aparência de animação feita muito por computador. Eu acho que tem um pouco de aparência de animação feita à mão também. Então tem um efeito que eu faço aqui no Animate que é cada camada dessa ele é um objeto que o programa cria para poder codificar ele, né, como algo que você pode mexer e vai ser sempre o mesmo objeto. O objeto que está aqui, ele é o mesmo que está lá no começo da animação. Se eu clicar nele aqui e editar ele aqui, ele vai editar em toda a animação. Então eu não tive para poder fazer esses rabiscos e tudo isso mais. Eu não tive que redesenhar toda a animação. Eu tive que entrar em cada objeto e desenhar os detalhes. Então, já que eu podia fazer isso, então eu podia fazer um outro efeito, que é esse aqui, ó, que eu posso
fazer o traço, ele meio que vai modular entre a cada passada dos quadros na linha do tempo. Tá vendo que dá tipo uma tremidinha no traço? Isso é porque depois do desenho pronto, eu duplico o quadro dele e venho com essa ferramenta aqui, que é o Smooth, que ele vai suavizar um pouco o traço. Então eu dou umas suavizadas e ele vai transformando como se eu tivesse desenhado mais vezes essa peça. Então quando você vai ver a animação final, isso dá um look melhor. Parece que foi um desenho que foi feito à mão, que você desenhou várias vezes, porque o traço tem imperfeições. Então ele dá eu gosto disso, fica com um efeito de imperfeição que arremete a animações antigas, e eu queria um pouco disso para minha animação também. Eu sempre gosto de usar esse efeito, né? Toda hora que eu tenho tempo de usar ele, porque dá trabalho, porque eu tenho que tipo que em cada peça que está aqui e e fazendo esse negócio de fazer pelo menos 3 frames em que o objeto está com um traço um pouquinho diferente. Indo então para o outro programa, que é o After Effects. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Ainda está gravando, tá tudo certo. Aí aqui, depois de tudo pronto, eu venho para o After Effects, onde eu vou dar todo o acabamento de luz e sombra para minha animação e compor ela com o cenário também. Aqui eu tenho o personagem mais a armadura, então foi a parte que eu fiz. Aqui já tem, deixa eu mostrar para vocês como é que tá, como que ficou. Aqui já ele com todas as camadas de iluminação. Eu uso aqui os adjustment layers, que a gente chama. É que chama não, que tá escrito aqui, né? São os ajustes que vão dar essas camadas de luz, que vão dar são tipo filtros no Instagram que a gente usa, só que um pouco mais complexos, já que eles têm um nível de ajuste bem mais profundo do que o filtro do Instagram. Eu posso ajustar a cor, a saturação, posso ajustar se eu quero a sombra mais granulada, se eu quero ela mais fechada, vários níveis de coisa. Também posso ajustar quantidade de cor, quantidade de qual tipo, se eu quero que a cor, a variação aqui, se eu girar isso aqui, eu posso mudar a cor do fundo inteiro, tá vendo? Eu posso ter muito mais controle do que um filtro de coisa, e posso animar isso também, e me utilizo disso. Esses ajustes aqui são da parte do laser, e quando o laser passa lá mais para frente, cadê? Aqui mais ou menos. Mais para frente. Eu não sei onde é os pontos da minha própria animação. Passou. Cadê? Um pouquinho. Foi. Aqui. É aqui? Tá difícil de carregar aí. Aqui, achei. O computador tá um pouco pesado. Aqui são os ajustes do laser. Eu queria fazer a iluminação quando o laser passasse, para dar a sensação de luz. Eu preciso escurecer o que está em volta, senão a luz, quando está dentro da luz, só fica tudo mesclado, você não consegue enxergar ela direito, mesmo sendo uma luz verde fluorescente. Então, para dar esse contraste, eu escureci tudo em volta. Eu botei uma camada que escurece tudo. Cadê ela? Acho que é essa aqui mesmo. Uma camada que escurece tudo. E botei uma camada que vai deixar a iluminação no rosto do personagem verde, para poder fazer o reflexo do laser quando ele passasse. E nos outros pontos, e esse outro adjustment layer aqui é para a iluminação geral do desenho. Tá vendo? Ele dá tipo como se fosse uma claridade daquele sol meio que de 2 da tarde,
que fica meio coisa, também dá uma aura um pouco mais fantasiosa para o desenho também, já que ele pega os tons e não deixa eles tão vivos assim, deixa um pouco mais pastel. Aí isso é uma outra coisa importante que eu não falei no começo. Eu normalmente quando eu vou fazer animação eu não uso um traço preto, eu uso um traço mais amarronzado, porque puxando bem para o vermelho, porque quando eu vou aplicar os efeitos de luz e tudo mais, esse traço sobressai melhor do que o preto. O preto às vezes não encaixa direito, fica muito pesado e eu tenho pouco controle sobre o preto no final disso. Então o traço marrom ele deixa melhor para eu poder controlar. Voltando aqui ao personagem e a armadura dele. Deixa eu entrar aqui na armadura em si, para mostrar os efeitos de iluminação que eu coloquei aqui. Em cada partezinha, como eu peguei o próprio arquivo do Animate, e o bom que é tudo da Adobe, então eles conversam entre si. Se eu joguei o arquivo FLA do Animate aqui, e ele abre com todas as camadas. Então eu posso aplicar efeitos separados para todas as camadas. Vou pegar aqui o peitoral dela. Aqui, peitoral, é isso mesmo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu ver se é esse. Aqui. Quando a gente entra aqui nas propriedades da camada, tem vários efeitos aqui, layer styles. Eu tenho um efeito que é um efeito de sombra, só que eu uso ele como uma iluminação, porque ele tem um tipo de projeção que pode ser usado tanto para sombra quanto para iluminação. Eu modifico as configurações dele, que normalmente é para fazer uma sombra, e deixo ele como uma luz. Vou deixar ele bem fortão aqui para vocês verem como é que fica. Olha lá, tá vendo? Ele fica parecendo uma luz que está pegando aqui em volta. Isso me ajuda muito a criar uns efeitos que vão dar um ar muito mais profissional pro trabalho. E boto um efeito de gradiente também, né? Para poder fazer tipo um efeito mais metalizado. Que dá um reflexo. Eu crio meio que um reflexo. E aplico isso em todas as camadas que são metálicas. Aí no visor eu fiz um outro tipo de aplicação. E para a pele da personagem e cabelo também eu fiz um outro tipo de aplicação. Desses mesmos efeitos, só que com outras configurações. Aqui está a personagem sem a armadura, né? Aí que eu falei, o efeito dela já é bem mais simples. Eu tenho uma luz aqui, no cabelo a luz, se eu não me engano, eu botei em outra camada. Isso aqui é uma coisa que eu sempre faço em minhas animações, criando camada dentro de camada, dentro de camada, dentro de camada. É como se fosse aquelas bonecas russas. Quando você vai ver aqui, ó, tem isso aqui que a gente chama de pré-compose, pré-compose, uma composição pré-pronta. Então, dentro dessa composição tem outra composição, e dentro dela tem mais outras composições, e outras composições, outras composições. Feito esses ajustes aqui no personagem, eu vou criar toda a ambientação que eu queria criar. Então, eu criei uma câmera para poder fazer a movimentação do cenário. E tem que criar o cenário também. Só que aqui eu já estava bem cansado de animar todo o personagem. Eu falei, eu sou muito bom criando cenário. Normalmente quando você tem uma animação feita por uma equipe, tem pessoas fazendo cada ponta. E eu sou uma pessoa só, não sou muito bom fazendo cenários e nem áudio, por exemplo. Eu sou super mediano. Então eu quero acabar logo isso aqui, então vou pegar umas fotos e vou dar um trato nela para poder parecer cenário, para parecer pintura. Então a foto aqui no caso deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tá aqui no cantinho, mas não vai dar para ver direito. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela aqui. Aqui, eu fiz um trato no Photoshop. Eu peguei umas fotos de um prédio que tinha caído e no Photoshop eu dei um efeito que parece pintura. Fiz isso tanto ali quanto nessa parte aqui, que também a foto que aparece na frente é uma imagem de um barco que eu peguei, eu recortei ele e também deu o mesmo efeito, o posterize, se eu não me engano, agora não lembro se é posterize ou se é outra coisa, posterize, que
dar um efeito para parecer um pouco mais de desenho, né? Para não ficar só como se ela estivesse andando no meio de fotos recortadas mesmo. Voltando aqui para a composição. Tem um efeito também de fumaça que aparece bem aqui no começo. Não sei se vai dar para ver aqui. Deixa eu ver se eu amplio aqui para poder ficar melhor. Ah, tá aqui. Tá para ver que tem tipo uma fumaça aqui na frente dela, né? Também um vídeo, são uma quantidade de arquivos que eu tenho aqui para efeitos atmosféricos, que foi que eu usei aqui também, que é uma fumaça real, uma filmagem de uma fumaça real, mas eu dou um tratamento nela para poder parecer desenho. Eu tiro a quantidade de frames, desfoco ela um pouco, tiro o fundo, então quando ela passa por cima da animação ela fica mais com uma cara de desenho animado mesmo. Ah, tá. Aí acabado todo esse trabalho aqui, eu tive que fazer o efeito para poder dar uma luz aqui, né, em volta do monitor dela, para parecer que é um monitor de LED, né? Eu queria ter feito um efeito mais caprichado aqui. Pensando hoje em dia, eu vejo que podia ter caprichado um pouco mais no efeito de LED. Mas o resultado que tá foi legal, foi para frente. Na próxima vez eu vou tentar fazer uns efeitos mais caprichados. Que foi, cadê aqui em armadura do personagem? Que é o visor. Eu tenho uma camada do visor que tá, deixa eu ver, acho que é aqui mesmo. Deixa eu desligar ela aqui. Ah, essa aqui. Que é só uma camada dele, que eu dupliquei o visor e dei um desfoque nele e mudei o modo de mesclagem que fica em Add. Aí dessa maneira dá como se fosse uma luz, como se ele estivesse propagando uma luz aqui em volta do capacete. Fiz tanto aqui no começo quanto aqui no final. Para poder ficar tipo, tá vendo que tem um... Deixa eu apagar aqui, fica uma iluminação em volta do... Aqui. Em volta da região do visor. Acabado isso aqui, eu faço o render para poder ver tudo final. Outra coisa que eu fiz aqui, antes de falar do render em si, foi o que? Eu estava animando isso tudo em 24 frames por segundo. Tava legal, tava com interessante, tinha bastante quadro, só que eu não tava sentindo eu já ouvi esse nome em inglês, não sei como é que fala em português, que é o look and feel, que seria, eu já ouvi uma tradução muito boa, que é o jeitão. Não tava com um jeitão de anime, de desenho animado, por conta da quantidade de quadros. Então eu diminuí a quantidade de quadros nesse aqui para 15 quadros por segundo, para poder deixar com um jeito mais de animação 2D mesmo, de animação antiga. Depois que eu renderizei, aí então eu fui para o outro programa, que é o Premiere, fazer a parte de áudio, que nessa aí eu sou uma lástima, eu faço no meu gosto total, não entendo nada, nadinha de áudio. Então eu peguei alguns áudios no YouTube mesmo. Deixa eu ir lá para o programa. Vou fechar aqui o outro. Não sei. E aqui eu fiz toda a parte de áudio. A animação já está pronta aqui, não teve edição de quase nada. No máximo botei minha logo aqui em cima da animação, para poder falar que fui eu que fiz, né? Caso eu vá parar em algum outro lugar, não sei. E botei a minha logo no final, com os créditos da música. A música foi interessante porque eu não sabia que música usar, eu sabia que tinha que ser uma música tensa e uma música felizinha para a parte de chocolate e uma música de aventura para o final, uma música mais de ação. Isso estava na minha cabeça. Então eu fui buscar esse tipo de música, só que a música eu fiz no final mesmo. As primeiras coisas que eu fiz foram os áudios. Todas essas 3 camadas aqui são as faixas de áudio que eu fiz. Eu peguei um pacote de música que tá de áudio no YouTube para poder fazer o áudio do robô, da armadura, um áudio de... se não me engano, são sons de robôs captados em uma fábrica ou coisa assim, de furadeira, essas coisas assim, que tem um som bem mecânico. Então eu peguei parte desses sons, alguns coloquei aqui, outros inverti, botei a reverso, né, para poder dar o som dela andando. Deixa eu isolar aqui o som dos outros para vocês ouvirem.
Tá bem alto. Ah, acho que não tá dando pra ouvir porque tá desligado o som do desktop. Deixa eu ver aqui, deixa eu ligar ele. Que aí vai dar pra ouvir. Aí eu fui colocando som, fui pegando pedacinhos de som. Cada coisinha aqui é um sonzinho que eu ia recortando daquela biblioteca que eu peguei para poder fazer o som. Peguei som de vapor, peguei som. Isso é uma coisa que acho que a galera não se liga muito quando vê um desenho animado, é um filme da Disney, o que quer que seja. Até filmes com live action são muito assim mesmo. A maioria do som que você está ouvindo ali não foi produzido na hora que foi. Vou falar mais por animação mesmo, que é o mais saco. Todos os sons que estão ali foram criados para aquele negócio. São ou pegaram de biblioteca, ou o pessoal da equipe de som criou aquilo mesmo para cena específica. E a animação em si, ela é assim, ela não tem som nenhum. Ela é zerada, ela é só o desenho aqui. As pessoas têm que olhar e pensar como é que. Aí faz a diferença ter um designer de som. Que é o cara olhar para aquilo ali e falar: o som tem que ser aqui, esse aqui. É metal esfregando no metal, é engrenagem, é vapor saindo de metal, então o som é esse. Então é um trabalho bizarro que eu resvalo nele. Eu tenho pouquíssima noção de como que faz isso. Bato palma para quem consegue ter um ouvido apurado para poder fazer esse tipo de coisa, porque é muito, muito difícil. Eu fiz ele super simples aqui. Eu tenho 3 layers de som, todos embaralhados aqui de qualquer maneira, e eu regulo eles mais ou menos só para não ficarem tão altos quanto a trilha sonora que eu coloco. Depois de feitos os sons, eu uso um programinha que o Grande Gaveta, esse não uma vez que ele usa, que é o Levelator, que você pode, eu renderizo só o som dos efeitos sonoros, jogo no Levelator, ele vai normalizar, ele vai pegar todos os sons e deixar eles na mesma altura, no mesmo volume. Então depois eu posso regular de uma maneira melhor o som aqui no final. Então ele é muito bom esse programa. Então vale a pena usar Levelator. Um programa velho, não sei nem se mais. Pega aqui no meu Windows 10, mas talvez tenham problemas em alguns outros lugares para funcionar, porque ele é bem antiguinho, não tem versão nova não. Depois disso eu venho fazer a trilha sonora. Eu peguei, foi música de videogame. Eu sou fãzaço de videogame. Eu pensava, preciso de música que tenha de jogo de robô, de armadura, coisas assim, feito por japonês. Então, a minha primeira ideia foi pegar a música do Metal Warrior ou do Super Metroid. Só que aí eu fui ouvir as músicas e não tava batendo legal, não tava com o clima que eu queria, tava com um tom, com um grave que eu não tava gostando. As músicas são muito boas, mas não tava dentro do clima que eu tinha colocado aqui. Eu queria músicas que tivessem um pouco mais animadas. Então, mais pro final no caso. Pro começo podia ser uma música mais tenebrosa e tudo mais, pra dar um clima de sombrio. Então eu fui num outro jogo de robô também, que é o Ninja Warriors do Super Nintendo, que eu jogava na Natsume, jogaço, acho que tem pro Switch hoje em dia uma versão nova. E peguei uma música, se eu não me engano, do começo do jogo, que é a música da introdução, que é essa aqui. Muito maneirinha, tem um gravezinho dele muito legal. E peguei uma música desse mesmo jogo pro final, que é essa daqui, que é a música mais de aventura, que é pra porrada vai comer. Deixa eu botar aqui. E como vocês estão vendo aqui no crédito, né, que tá mostrando aqui, tem uma música do Super Mario RPG também, que eu queria que na parte do comer chocolate, que é um descontraído, ser mais descontraído, que ela tivesse uma música descontraída também. Então eu peguei essa música do Super Mario RPG do Super Nintendo para poder combinar com ele. Para combinar
esse lance mais descontraído e tudo mais. E Super Mario RPG também por conta de ser uma música 8-bit. Não queria sair dessa linha de pensamento no som. Eu fiz um corte seco nele aqui, né? Pra quando o laser passa, porque vai passar o laser, então eu quero que a música corte junto também, né? Porque acabou a felicidade. Então, por isso que tem um corte seco ali. Feito isso, acabou. Foi renderizar e subir o vídeo. Deixa eu botar aqui no meu rosto. Então, esse foi o nível de produção que eu tive nesse trabalho. Foi uma semana trabalhando nisso. Comecei domingo passado. Uma semana não, menos de uma semana. Uns 6 dias, 5 dias. Comecei, 5 dias. Comecei no domingo passado. 6 dias, caraca, não sei mais quais são os dias de quarentena, difícil. Comecei no domingo passado, terminei ontem à noite, quando, depois do meu dia de trabalho naturalmente, né? Eu fazendo sempre no horário de descanso, porque maluquice, gosto de animar, trabalho com animação e na hora de descansar, em vez de fazer qualquer outra coisa, vai animar também. Olha que legal. Mas eu adorei fazer isso, eu quero fazer muito mais animações, talvez um pouco maiores, mas logo logo vai ter mais projetos aí. Eu acho que eu vou fazer mais vídeos como esse também, mostrando tutorial. Tutorial não, né? O making off, o como fazer, o como eu fiz. Porque eu acho que eu não sou exemplo de nada de como fazer alguma coisa. Eu cometo muito erro na produção. Eu sei disso. Eu sou meio teimoso, mas é a maneira que eu consigo fazer. Então, vamos que lá. Desde que fique pronto, pra mim tá bom. Tá legal? Tchau.